Olha, vamos tomar a decisão acertada. aí é o PRB, o Levino não é do PSB, ele era aliado na chapa proporcional e votou em Beto Rego para a Prefeitura de Teresina. Não acompanha. Ficou claro aí, pelo diálogo dele, que ele não acompanhará o prefeito Elmano. Né? Pois é, tá aí essa repercussão feita. Eu tenho que olhar para qual é a câmera que eu vou olhar. Né? Essa aqui do Pompom. Então, a repercussão, né? O Osmar Júnior apoia, já o Lázaro me disse aqui no corredor que não, disse que ia fazer um jingo, né? Vou fazer um jingo, negócio do muito cheio, o barco muito cheio e tal, etc. Mas ele não confirmou. Arriscado ele até me desmentir depois, porque eu não gravei, né? Mas que ele me disse. Eu não sou baú. Se me apertar, eu digo. Então lá o candidato Beto Rego já disse e o Lázaro declarou que já tinha um jingo na cabeça. Né? Então aí a coisa não foi muito satisfeita por lá. Mas, olha, trata-se de um apoio fortíssimo. O governador Wilson Martins, que anuncia um conjunto de obras em Teresina que deve fazer a diferença da sua administração para a capital. E eu pergunto inicialmente aqui ao cientista político Kleber de Deus, né, o que influencia essa base aliada junta, aliás, o PT ainda não foi, né, para uma eleição do segundo turno. Boa tarde, professor Kleber. Boa tarde, Silas. Silas, eu acho que uma questão primeira que tem que ser colocada aqui é que esses apoios todos estão sendo pensados, essas negociações, com a sucessão de 2014. Pois é. Tanto é que o próprio prefeito já declarou que votaria no provável candidato a senador, governador Wilson Martins, na eleição de 2014. Um outro elemento que deve ser avaliado aí é a questão da própria avaliação do governador Wilson Martins na atual conjuntura política. Se não me engano, até onde as informações que tenho, essa avaliação não tem sido a das mais favoráveis nesse momento. Uma outra questão, mas tem que ver que é a questão também da transferência de voto. Né? Se a gente somar os votos do Beto Rego e os votos dados ao senador Wellington Dias, são mais de 100 mil votos. Né? É verdade. Aí é voto, muito voto, e essa transferência de voto ela não é mecânica. Né? Então, mais significativamente, ninguém pode deixar de considerar que o apoio de um governador ela é importante, foi importante na eleição de 2010, já na sucessão, quando o candidato era Silvio Mendes e perdeu na reeleição, mas eu creio que em Teresina a lógica da disputa ela tem uma especificidade diferenciada, dado ao grau de que esse eleitor vem demonstrando historicamente uma independência com relação ou autonomia com relação a certas lideranças. Então, eu acho que isso tem que ser ponderado nessa série de circunstâncias para que essa transferência, para que esses apoios... Ou seja, ninguém transfere voto diretamente. Diretamente. Então, até porque tem que ter uma identidade muito grande daquela pessoa que trata do candidato com aquele eleitor que vai... com aquele eleitor. Então, aí Teresina, me parece que essa disputa vem sendo realmente... Teresina, historicamente, não recebe muito bem isso. Né? Pode ser que mude, é evidente, mas a tendência até o presente é que esses grandes apoios não têm tido uma repercussão muito grande. O PSB não andava bem em Teresina. Com o lançamento da candidatura de Beto Rego, o partido cresceu na capital, inclusive forçou, a princípio, um segundo turno. O que muita gente considera que esses votos, provavelmente, eles pertencem mais ao candidato que ao próprio partido. Esse é um bom ponto, Walter, porque, de fato, esse voto do Beto Rego é um voto do governador, é um voto do candidato Beto Rego, né? E aí o eleitor do Beto Rego me parece que é um eleitor que não tem uma identificação tão forte. É aquele eleitor que a gente chama de um eleitor mais volátil. Ele tende para um lado ou tende para outro. Né? Ele não tem como, se você pegar um voto do PT, se você pega o perfil nacional, dada a disputa PSDB e PT, em regra, esse voto ele tende a ter um perfil, vamos dizer assim, mais anti-tucano. Né? Mas a lógica da competição, volta a esse ela é mais localizada, municipalizada e tem questões que interferem nessa transferência ou nesses apoios. Mas aí realmente a formação de um grande bloco é importante para qualquer candidato. Ninguém vai desconsiderar esse ponto. Não tenha dúvida disso. Agora, professor, com essa neutralidade do Beto, pode atrapalhar, por exemplo? O Beto deu uma entrevista, disse que vai viajar, não participará do palanque, ainda há pouco falou no nosso programa, e vai ficar neutro, né? Isso certamente é uma certa neutralidade do Beto, se for analisar como um apoio favorece ao candidato Elmano, essa neutralidade certamente poderia vir a atrapalhar o apoio? Ou a favorecer num limite. Eu acho que talvez mais o candidato que me parece que o voto do Beto Rego tende a migrar mais
pelo que demonstra algumas pesquisas. Mas por que você avalia que o voto do Beto pode ir mais para o Firmino? Porque eu digo que esse voto do Beto ele não é um voto mais cristalizado, assim, mais consolidado daquele eleitor. É aquela leitura que a gente sempre faz numa eleição. Eu já discuti isso até com o Valteres. Então, numa eleição tem um terço sistematicamente é oposição, um terço dos votos é governo e tem aquele outro terço que flutua, que vai de fato definir uma eleição. Então, aí é mais ou menos isso que se delineou nesse primeiro turno aqui na capital. E aí, no segundo turno, é evidente que os partidos vão montar suas estratégias de comunicação de como chegar a esse eleitor. E aí também tem um percentual ainda elevado de votos brancos de nulos e abstenção aí também, que aí precisa ser trabalhado por esses candidatos, pelos dois principais candidatos, que vão disputar, é evidente, para tentar trazer esse eleitor para votar. Professor, o que a gente nota aí, por exemplo, o candidato Eumano Ferro já tinha o apoio do PMDB, do vice-governador. Agora tem o apoio também do governador e do senador Ciro Nogueira, do PP, além do senador do PTB, João Vicente. Quer dizer, é um esquema muito pesado, né? O povo de Teresina assimila bem esse tipo de esquema? Essa é uma questão realmente que é delicada. Até o presente eu creio que não tem assimilado muito. E se a gente for observar um dado, o PMDB é a maior força eleitoral da capital. Às vezes que o PMDB se coligou ou disputou com o PSDB, quando coligava, na eleição do Marcos Silva e Firmino, em 2002, ganharam no primeiro turno. Foi. Quando lançou Alberto, em 96, Firmino, houve segundo turno. Quando a Dalgisa foi lançada candidata em 2004, disputando com Silvio Mendes, houve segundo turno. Então o PMDB tem essa influência muito forte. O atual vice do Eumano, o candidato a vice, o deputado Mário Sampaio, me parece que não conseguiu esse desempenho tão satisfatório nesse momento. Né? Mas aí, como é que esse eleitor vai assimilar isso? Creio que vai depender também da decisão do terceiro candidato mais votado, o Wellington Dias, e a partir disso a gente pode ter um posicionamento mais concreto. Mas no limite, o eleitor da capital ele tem que ter uma autonomia maior em relação às Agora eu estou vendo aqui as participações populares. A maioria, o eleitor do Beto, Silas, eu votei no Beto, boto meu mano. Essa frase é a maioria aqui. E alguns outros dizem o seguinte: eu estou com o Beto, eu vou votar em branco. Você acha que o Beto pode levar a muitos votos a votar em nulos? Se o Beto realmente se engajar na campanha, se declarar, como já disse, que não vai já votar, falou. Então aí certamente trará prejuízo para alguns dos candidatos. Certamente o que for mais beneficiado com isso, potencialmente seria mais beneficiado com isso, vai ter que arranjar alguma estratégia para convencer esse eleitor. Você acredita numa união de PT e PSDB? Me contaram que há essa possibilidade. Também já vi circulando essa informação. Aí é aquela lógica, né? Em Bom Jesus já teve essa junção aí, né? E me parece assim, como o candidato estava declarando. Mas lá em Bom Jesus não é difícil, porque o Fábio Novo, quando eu conheci ele era tucano. Tucano do bico grande. Mas aconteceu também união, né? União também aconteceu. União também. E também, vendo o histórico de Teresina, o PT aqui também não foi o principal adversário do PSDB. Diga-se de passagem. Né? Na verdade, o PMDB é que é o grande, vamos dizer, o amigo ou inimigo do PSDB. O PT não se constituiu nessa força hegemônica ainda na capital. Basta ver o desempenho nas eleições. Né? Tanto que em 96, quando o Firmino ganha, 96, quando ele disputa com o Wellington, é 96, não é isso? Isso. 96 você disputou com o Alberto. Com o Alberto, não, 2000 que ele disputa a reeleição. Com o Wellington e a Trindade. Então, aquele momento mais forte. Então, e também em 2004, em 2008, quando o Silvio disputa com o Nazareno, que ganha com a diferença de mais de 100 mil votos. Então, o PT, na verdade, não tem sido esse grande adversário do PSDB aqui em Teresina. O ponto é a circunstância nacional. Mas agora, volto, a questão é local e isso tem suas especificidades. E aí, voltando ao ponto central, né? Isso vai ser traçado tudo com a eleição em 2014. Mas a gente sabe também que o próprio PT ensaiou uma aliança com o prefeito Eumano Ferro, quer dizer, a essas alturas, inclusive de qual vice, que era o deputado Magalhães, que passou depois a ser vice do senador Wellington Dias. Quer dizer, já existe, na opinião do senhor, essa identidade do próprio PT com o PTB? Olha, eles falam na parceria, administrativa, né, mas que foi num primeiro momento o argumento de o apoio do governo federal com o governo estadual para um possível governo municipal, né. Mas isso não tem se concretizado dessa maneira, tanto é que na totalidade do apoio, me parece que alguns petistas já manifestam que também
diretamente não vão apoiar também o candidato Amânio, em razão de que teve essa disputa aí na indicação do candidato a vice, na disputa que houve no primeiro momento, apoiou-se o Elmano, depois revogou-se essa decisão e foi uma parte de um PT para um lado e outra seguiu o Wellington Dias de maneira isolada. Tá? Então, eu não sei como é que vai ficar essa configuração de força diretamente aí.